Em 1977, o Corinthians completava o seu 23º ano sem conquistar títulos. O time do povo passava por um momento crucial em sua história, pois a cada jogo que passava e a cada título que não conquistava, o Corinthians devia ainda mais a sua fiel massa de torcedores. Mas o fim do jejum estava próximo. No ano anterior, havia batido na trave, já que chegara à final do Campeonato Brasileiro de 76, mas perdeu para o grande time do Internacional de Falcão por 2-0. Por mais um ano, o grito de campeão ficou preso na garganta corintiana, mas a espera não seria muito mais longa, pois um ano mais tarde, o Timão conquistaria o seu 16º título paulista contra a poderosa Ponte Preta de Rui Rei, Carlos Oscar Polozzi e Dicá. Mas, para chegar lá, o alvinegro precisou enfrentar muitos obstáculos e dificuldades, e é sobre essa trajetória que nós vamos falar hoje. Então chega mais que eu vou te falar sobre o Corinthians e Ponte Preta no Morumbi, que em 2022 completa 45 anos e que representou o fim do jejum. Antigamente, o Campeonato Paulista era dividido em 3 turnos que eram, na verdade, quase que 3 mini-campeonatos. No primeiro deles, conhecido como a Taça Cidade de São Paulo, o Corinthians não foi bem e não se classificou para as fases eliminatórias. O campeão desse turno foi o Botafogo de Ribeirão Preto. Na segunda parte, conhecida como a Taça do Governador do Estado de São Paulo, o Corinthians obteve um desempenho melhor, sendo o primeiro colocado de seu grupo com 28 pontos conquistados. Nas fases eliminatórias, o Corinthians enfrentou o São Paulo, time do qual ganhou por 2-1. No outro confronto das semis, estavam Palmeiras e Portuguesa. O Alviverde também obteve o triunfo pelo placar de 2-1. A final daquele turno, portanto, seria decidida em um grande clássico, Corinthians e Palmeiras. O Timão saiu vitorioso, com uma vitória simples. O último turno seria disputado entre os 6 melhores da soma dos 2 turnos, além dos seus campeões. Todos os times jogariam entre si e seriam divididos em 2 grupos. Os 2 mais bem colocados de cada grupo se enfrentariam na grande final. Era um caminho longo até que pudesse ser noticiado o fim do jejum. Outra coisa importante de se lembrar é que a pontuação havia sido modificada. Com isso, as regras de pontuação de cada partida ficaram assim: 3 pontos para a vitória a partir de 3 gols de saldo, 2 pontos para a vitória simples, 1 ponto para o empate e nenhum ponto para a derrota. Na fase final, os 2 clubes se enfrentaram em, no mínimo, 2 partidas. O clube de melhor pontuação antes dessa fase receberia 1 ponto a mais. Caso um dos times não chegasse à marca obrigatória de 4 pontos em 2 partidas, seria realizada uma partida extraordinária. Em caso de um empate no jogo extra, seria realizada uma prorrogação. Persistindo o empate, o clube de melhor campanha fica com o título de campeão de São Paulo. Como o Corinthians havia somado mais pontos nas 3 fases, obteve o seu ponto extra. Com isso, só seria necessária uma vitória com mais de 3 gols de saldo ou uma vitória ou empate para que o Timão pudesse decretar o fim do jejum. Todos os jogos dessa série seriam jogados no estádio do Morumbi. No primeiro jogo, o Corinthians, com gol de Palinha, levou os 2 pontos, vencendo a partida por 1-0. Com isso, o Timão tinha a possibilidade de já se sagrar campeão no segundo jogo. Para isso, bastava uma vitória simples ou até mesmo um empate. Até por isso, esse jogo contou com um público absurdo, sendo considerado maior que o estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, já recebeu. Foram 146.082 pessoas ao estádio na expectativa de verem a conquista do tão sonhado título. Para a infelicidade corintiana, mesmo começando a partida vencendo, o Timão perdeu a chance de se sagrar campeão, após revés por 2-1 contra a Macaca. No terceiro jogo, no dia 13 de outubro de 77, dos pés de Basílio, pé de anjo, o Timão deu fim à sua angústia e conquistou seu primeiro título de expressão em quase 23 anos. Ao final da partida, a torcida comemorou, se emocionou, chorou e invadiu o campo, um desses momentos que só o futebol pode proporcionar. E, pela força e garras corintianos, em 77 ocorreu o fim do jejum. Em 79, o Timão voltaria a enfrentar a Macaca, saindo novamente vitorioso. Depois de muito tempo,
O fiel torcedor corintiano, assim como os jogadores e membros do time, podiam finalmente respirar aliviados. Depois de muito tempo, podiam finalmente comemorar e cantar. Depois de muito tempo, podiam dizer que o fim do jejum chegou. Depois de muito tempo, podiam gritar com mais forças do que nunca: aqui é Corinthians!